Ju, diga o momento da sua vida em que você se sentiu muito honrada, que você foi honrada, que você se sentiu honrada e foi realmente honrada por Deus. Nossa, Deus, ele já fez tanto na minha vida, tanto, mas um momento assim que eu vi a mão de Deus agir ali, foi que quando eu conheci o meu esposo, meu pai ele não aceitava que na época tinha engravidado do meu filho, né? E meu pai ele não aceitava, ele falava assim, ou você tira o seu filho, ou eu vou vender a casa e te deixar na rua. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu tava tão atordoada assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ficar assim em casa. E meu pai ainda não aceita, né? Aí eu falei assim, eu não vou tirar meu filho. Eu ainda cogitei, né? Porque como eu tava afastada da presença do Senhor, como eu tava afastada da igreja, ainda cogitei e, tipo assim, tirar o meu filho por causa do meu pai, né? Na época, porque eu tava afastada, não tinha tanto tempo a Deus, né? sim. E medo, né? Medo de ficar na rua. Só que aí eu falei assim pra ele, eu não vou tirar meu filho. Ele falou assim, pois bem, pois eu vou vender a casa. Ele foi lá, vendeu a casa. Aí quando foi isso foi acho que na sexta-feira, ele chegou e ele falou assim, aqui tá a sua parte. Ele me deu a minha parte, na época acho que ele tinha me dado uns 4 mil reais. Ele falou assim, aqui tá a sua parte. Você ia fazer o que com 4 mil? Mas Deus sabe de tudo. Juliana. Ele falou assim, aqui tá a sua parte, eu vou embora e você faz o que você quiser da sua vida. Ali foi como se eu tivesse, sabe quando a gente... Abriu o chão, né? Como a gente tem aquela sensação que tudo vai desabar, que o mundo desabou em cima de você. Eu falei assim, pronto, o que vai ser de mim, né? Grávida, eu tava casada com meu esposo. Não tava casada, mas a gente tava junto. Sim. E eu falei assim, o que vai ser de nós agora, né? Aí eu lembro que tinha um rapaz que morava mais na parte de cima, assim, tipo assim, eu morava em sentido direito, o rapaz morava subindo, em sentido dos prédios do Padre Bento. E eu lembro que meu esposo foi lá, começou a conversar com ele, ele falou assim, chama ela, manda ela vir aqui. Aí ele falou assim, pega aí, ó, uma parte aí do terreno, porque onde eu moro, cada um tinha o seu terreno, né? Aí ele falou assim, pega aí a parte aí do seu terreno, constrói aí, faz o que você quiser. Aí eu falei assim, tá bom, pode deixar. E quando eu saí de lá, quando meu pai vendeu a casa, eu fui morar com a minha prima, não deu certo. Aí tinha uma moça lá que era minha vizinha na época, ela falou assim, você pode morar comigo. Aí eu falei assim, tem como você pegar o meu dinheiro e pôr na sua conta, né? Porque aí eu não sei se eu vou ficar com esse dinheiro na mão pra não ficar gastando. Quando eu fui pegar de volta esse dinheiro, eu descobri que ela tinha roubado 800 reais. E eu falei assim, o que vai ser de mim, né? Como que eu vou comprar as coisas que eu tenho que construir? Aí eu não sei, só sei que Deus preparou a vida desse rapaz, o nome dele é Ricardo. Hoje ele já faleceu já, ele faleceu com câncer. E ali ele falou assim, pode construir aí. Meu Deus, Ju. E eu fui, peguei, mandei um rapaz trazer os material. Quando eu vou começar a construir, o dono da casa chega. Por que você vai construir aí? Eu falei assim, não, o Ricardo deixou eu construir aqui. Mas o Ricardo não manda em nada aqui, quem manda sou eu. Aí eu falei, e agora? Eu falei assim, mas o dinheiro que eu tinha, eu comprei tudo de material. Meu esposo começou a ficar nervoso. Aí ele falou assim, se você quiser ficar aí, você vai ter que me pagar 4 mil reais. Aí eu... Será que ele não sabia o dinheiro que você tinha, Ju? Foi uma luta. Meu Eu Deus. grávida. Aí comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E eu sempre falava assim, Deus ele não vai me deixar sozinha. Mesmo não acreditando em Deus. Mesmo não acreditando em Deus. É mole. Mesmo não acreditando em Deus. Mas ali eu não do céu. acreditava em Deus. Mas como eu estava começando a ir para a igreja, eu tinha total convicção. E eu falava Que assim, ele não ia te abandonar. esse Deus que o povo fala que Deus existe, né? Ele não vai me abandonar. Eu acreditava assim, mas só um pouquinho, sabe? Eu sabia que Deus existia, mas eu não acreditava, eu não tinha confiança como eu tenho hoje. Aí eu fui, comecei a fazer um biquinho aqui, outro ali, fui pagando a casa que eu tava de pouquinho. E ali Deus foi me honrando, a gente foi conquistando as coisas. Eu entrei pra dentro da casa, não tinha água, não tinha reboco, não tinha nem bacia do banheiro tinha. E ali Deus foi trabalhando. A gente conseguia uma coisinha, conseguia outra. E os anos foi passando, e Deus honrando, e Deus ajudando, Deus abrindo porta, Deus fechando porta. E uma vez eu lembro que eu falei assim pra Deus, Deus,
A gente morava só num cômodo na época. Eu falava assim pra Deus, Deus, eu não quero nada não. Eu só queria uma sala, nem que fosse pequenininha assim, pra me chamar as pessoas, né? Pra mim poder sentar, conversar, para as pessoas chegarem na minha casa. Só queria só uma salinha. E Deus, ele fez um mover. Meu esposo estava trabalhando no mercado na época. E eu lembro que Deus, ele fez um mover tão grande, mas tão grande, que ali eu vi que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus ali mesmo. E para honra e glória do Senhor Jesus, Deus permitiu que eu tivesse a minha sala. E ali eu falei assim, Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. E fora que quando eu estava grávida, sem trabalhar ainda, que eu tinha sido mandada embora, eu falei, e agora? Não tenho nada, meu filho vai nascer, eu não tenho nada. E ali Deus preparou tudo, até o reboco da minha casa, Deus preparou uma pessoa. Meu tio entrou lá em casa, meu tio não tinha contato comigo, né? Meu tio entrou na minha casa e falou assim, pode procurar quem reboca, procura aí quanto que é o material que eu vou rebocar a sua casa todinha. E ali foi o próprio Deus falando isso, eu vejo que foi Deus na vida dele, sabe? Eu vou rebocar isso aqui tudinho. Ele realmente, ele cumpriu com a palavra dele e eu consegui rebocar minha casa. E ali Deus foi preparando berço, foi preparando cômoda, foi preparando roupa, foi preparando um monte de coisa. Eu falei assim, agora eu tenho certeza que Deus, ele tá comigo, Deus, ele é na minha vida, né? Nunca duvidei, assim, nos dias de hoje, mas antigamente eu tinha muita dúvida em relação. Meu Deus. Foi o momento que você foi mais honrada pelo Senhor, honrada. Literalmente. Mesmo assim, você não tinha voltado ainda pra igreja. Não tinha voltado. Qual foi o momento que você voltou? Quando eu voltei pra igreja, eu tava grávida de 6 meses. Porque a gente tem sempre um fundo do poço. Mesmo, a gente tem sempre um lugar assim que você fala, não tem, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Senão eu morro. Eu tava grávida do meu filho com 6 meses na época. E tinha um irmão que hoje em dia ele foi embora pra Bahia, o irmão Joel. E ele sempre falava assim pro meu esposo, vai lá fazer visita lá. Eu falava assim, vai você na sua que eu vou na minha lá embaixo, né? E eu nunca ia na dele. Uhum. Aí eu falei assim pro meu esposo, vamos lá, eu vou lá com você hoje. E nisso a gente tava como se fosse separado, né? Uhum. Aí eu lembro até hoje que eu entrei na igreja, quando eu cheguei lá, aí Deus usou a vida do pastor Josué pra falar comigo. Chamou a gente lá na frente e falou assim, Deus tá falando pra você segurar na mão dele e não soltar. E ele não conhecia a gente, o pastor Josué. Deus tá falando pra você segurar na mão dele e não soltar. E ali eu falei assim, se Deus tá falando, né? Depois disso, eu peguei e falei assim pra ele, é melhor a gente ficar firme na igreja, né? Aí eu fui, desde quando eu descobri que eu tava grávida, eu parei de beber, parei de fumar, né? Parei de ter a minha vida torta. E hoje eu tenho certeza que meu filho veio pra poder mudar a minha vida, né? Com certeza. Mudar a minha vida. Porque eu nem sabia que eu tava grávida, eu tava de 4 meses quando eu descobri. Fazia um monte de coisa errada e eu nem sabia que tava grávida. Mas também quando eu descobri, eu falei, agora é a hora de mudar. E aí meu pai me deu a casa, eu fiquei na rua. Ele se arrepende, gente? Ele se arrepende. Hoje, quando ele vê o que Deus fez na sua vida, como Deus transformou, ele deve se arrepender muito, né? Se arrepende. Mas é igual eu falei, eu não entendi o trabalhar de Deus, né? Existe prova que a gente tem que passar. Só a gente mesmo, tem que passar. Não adianta, mas fulano, não. Tem coisa que é só você tem que passar, e você tem que passar sozinha. Dói. Você ser desprezado, abandonado pelos seus parentes. Eu falo por experiência própria. Você ser abandonado pelos seus parentes, pelos seus amigos. Por quem diz ser seus amigos? Porque nessas horas você não tem amigo, não. E fica ninguém, fica só você e Deus mesmo. E aí é nessa hora que Deus vem e mostra que ele é fiel, que ele nunca falha, mesmo que a gente não mereça, porque a gente não merece. A gente só faz coisa errada, mas ele vai lá e provê, né? Como é que a gente abandona um Deus desse? Não tem como, não. Que abandona, não tem como abandonar. Deus cuida de tudo, né? De tudo. Nos mínimos detalhes, Deus ele cuida. E assim, hoje em dia, o que você considera mais valioso na sua vida? O que eu considero mais valioso, a presença do Senhor, né? Sim. Porque sem Ele eu vejo que eu não sou nada, eu não posso nada e eu não vou a lugar nenhum. Todos os Sai dias, nem daí de onde você tá. nem daqui onde eu tô.
Todos os dias quando eu acordo eu falo assim, Jesus fica comigo. Quando eu saio, Jesus vai comigo e volta comigo, né? Exatamente. Jesus toma a frente de tudo, de todas as coisas. E em segundo lugar o meu filho, né? Que é tudo pra mim. Eu falo pra Deus assim, Deus, o Senhor precisa me dar força, porque aqui é tudo pelo meu filho, né? A minha família, a minha casa, o meu esposo, A sua vida. a minha vida. E sem Deus eu vejo que eu não sou nada, até hoje, né? Nós não sou somos nada. Não nada. somos nada sem ele. Nada. Ju, qual foi a sua... Teve alguma coisa que você queria muito na sua infância, que você, depois de adulta, alcançou, conseguiu? Tipo assim, alguma coisa que você queria muito, mas muito mesmo, muito. E na sua... E hoje, a Juliana pode falar, eu queria muito ter isso aqui quando eu era criança e hoje eu tenho. Assim, a minha infância, graças a Deus, assim, eu nunca passei por necessidade, né? Porque a minha mãe e meu pai sempre, por ser filha única, eles sempre estavam bem presente ali, sabe? Uhum. Lutava, suava pra me dar alguma coisa assim. Mas hoje eu vejo assim que o que eu mais, quando eu era assim, menorzinha, eu tinha um sonho de ter um celular. E eu falava assim pra minha mãe, mãe, eu queria tanto um celular. Eu falava pra minha mãe e pro meu pai. Aí eles foram, não sei o que eles fizeram, só sei que chegou o celular. Aquele celular que tinha o joguinho da cobrinha, sabe? Oh, meu Deus! Aí eu lembro que o coitado, ai meu Deus do céu, eu falo pra ele. Juliana falando sua idade. Gente. Eu lembro que ele foi, meu pai, tadinho, trabalhou, trouxe um celular pra mim, né? E hoje, assim, hoje eu tenho o meu, eu não sou muito, assim, fã de ficar mexendo em celular. Pra mim, tanto faz mexer como não mexer. Mas o que eu vejo hoje em dia, assim, é que meu pai, ele sempre foi presente, assim, em relação, sabe? A essas coisas, assim, nunca me deixou faltar nada. Então, assim, na minha infância, eu vejo que eu não sou muito carente, assim, das coisas que eu não tive, não. Porque ele sempre tava ali presente. Só isso aí, o celular, que eu sempre falei que queria. Ah, ele mas foi você teve se lá esforçou. mesmo, né? Na sua... Isso, se esforçou. Isso é bom. E seu maior sonho, assim? Você tinha um sonho quando era pequena que você realizou? Então, Duda, como desde os meus 13 anos, eu sempre estava ali do lado da minha mãe lutando, né? Porque eu falava assim pra Deus, Deus, não deixa minha mãe morrer não, deixa minha mãe falar assim, não leva minha mãe embora não. E eu sempre ali com ela, se ia para um hospital eu ia junto, se ia para outro eu ia junto, se o que fosse fazer eu tava ali junto. E eu lembro que uma vez no dia que minha mãe faleceu, eu saí de casa, aí eu falei assim pra minha mãe, né? Eu olhei pra ela, eu via que ela tava com um semblante triste, né? Um semblante de que tava com dor. E eu falava assim, o que você tem? Que você não fala, você não tá falando nada. E isso minha mãe, ela já tava, como que eu posso te explicar? Tendo como se fosse uma hemorragia, né? E eu falava assim, o que você tem? Você não me fala nada. E desse dia, a gente sempre tava ali no hospital. Hemorragia. E a gente tava ali no hospital, porque era eu pra tudo, né? Eu pra tudo. E eu falava assim, quando eu tava com a minha mãe no hospital, se um dia eu for alguma coisa, eu vou querer ser enfermeira. Eu falava. E aquilo ali, eu não sabia que naquela época, hoje em dia eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento do que eu falava antigamente, né? Porque eu falava assim, eu quero ser enfermeira, porque eu vivia tanto ali, eu via tanto o sofrimento das pessoas, que eu falava assim, eu quero poder cuidar de pessoas, né? Porque ali eu cuidava da minha mãe e eu falava assim, eu quero cuidar das pessoas também, né? E ali Deus foi trabalhando, e ali a minha mente foi se abrindo, só que aí aconteceu da minha mãe falecer, né? Aí eu peguei e falei assim, agora eu vou ter que pegar esse sonho, pôr numa gavetinha e fechar com a chave, né? Fechar com a chave. Porque o seu sonho de ser enfermeira era pra cuidar justamente da sua mãe, Era pra né? cuidar da minha mãe. E ali por eu estar, tipo assim, todos os dias ali com ela no hospital, então não tinha pra onde eu correr, sabe? E ali eu fui vendo, eu falei assim, se um dia eu for pra mim eu quero ser enfermeira, eu quero cuidar de pessoas. Vim embora pra São Paulo em 2014, comecei a trabalhar. Fui lá tentar fazer a minha matrícula lá no curso pra poder começar. E não consegui porque eu fiquei desempregada. Aí eu fui, peguei meu sonho de novo, coloquei na gaveta e fechei com a chave. Deixei lá bem fechadinho.
E nisso já tinha caído no esquecimento. Eu nem lembrava mais, né? Mas aí aonde eu chegava, as pessoas falavam assim pra mim: eu acho que você dava pra você ser enfermeira. Que você cuida tão bem assim, sabe? E aí, como que você tá? Lá no meu antigo trabalho, quando eu cheguei, eu acho que eu tinha o quê? Uns 3 meses lá. Eu creio que foi Deus que usou a vida de Wilma pra falar assim: Ju, eu vi você toda vestida de branco. E eu falava assim: não, isso é besteira, deixa quieto, nem fala isso pra mim. Eu falei pra ela, agora, tá? Atualmente. Eu falei, nem fala isso pra mim, deixa isso pra lá. Ela falava assim, pois é, eu vi você toda vestida de branco. E ali, meu coração queimou na hora que ela falou, só que eu falei assim, não, deixa isso pra lá, não quero nem saber. Mas ficou receosa Não quero ainda. nem saber. E sempre quando eu tava trabalhando também no meu antigo trabalho, eu cuidava de crianças que tinham autismo e síndrome de Down, né? E as mães da criança sempre falavam assim, você dava tão bem pra você cuidar de pessoas, você é calma, sabe? E eu falava assim, não quero saber não, eu quero ficar aqui, não quero fazer nada. E aí Deus, hoje em dia, o meu sonho eu tirei da gaveta, né? Entreguei nas mãos de Deus. Pra mim começar também foi uma prova tão Coisa grande. linda, né, Ju? Coisa linda. Foi uma prova muito grande e ainda é, né? Porque não é fácil. Mas eu falo pra Deus que se Deus me colocou ali, só Ele tira. As pessoas não entendem, né? O que a gente passa, né? Mas fala aí pro pessoal o que, que você é hoje. Não entende. O que, que você é hoje, entende o que a gente Juliana? passa. Fala aí pro povo. A gente sabe quem você é hoje, mas o povo não sabe. As pessoas não entendem o que a gente passa muitas das vezes, né? Pega o sonho, igual José. José foi lançado lá no calabouço, né? Na prisão, porque os irmãos dele queriam fazer o quê? Queria que ele desistisse do sonho dele, né? Pisaram, maltrataram, venderam José, mas Deus estava todo momento com José, né? Então, eu me vejo assim muitas das vezes também como José, porque eu sei que Deus é comigo, né? Quando foi para mim poder fazer a minha matrícula, eu precisava de um documento, só. Eu lembro. Lá do Pernambuco eu ligava na escola, liguei em Gravatá, liguei em Recife, liguei em todos os lugares e ninguém tinha esse documento. E eu falei assim, Deus, eu não vou. A escola não teve enchente, não foi? Teve enchente. Deu enchente Teve enchente. e perdeu os documentos dela. Perdeu os documentos tudo de todo mundo. E eu falava, meu Deus, e agora? E a escola lá falava assim, só vai fazer a matrícula quem tiver com todos os documentos. E eu falava, ai Deus. Eu já tava triste, chegava aqui na irmãzinha. Eu lembro. A bichinha chorou. Irmãzinha, meu Deus, eu não vou conseguir. E uma luta. Aí, quando foi um dia, a diretora da escola me ligou e falou assim, qual foi a última vez que você estudou o 6º ano? Aí eu falei, foi aqui em São Paulo, né? Na escola Belinha. Ela falou assim, pois você vai lá e pergunta pra mulher sobre a sua ficha. E eu fui. E outra, que no dia que eu fui, eu tava tão mal, mas eu tava tão mal que eu não tava sentindo nem as minhas pernas. Que eu falava assim, Deus, ou eu vou ficar doente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E eu cheguei lá e pra honra e glória do Senhor Jesus, o meu documento tava lá na escola. Peguei daqui, mandei pro Pernambuco, a mulher fez todos os meus documentos e eu consegui fazer minha matrícula. Pra honra e glória do Senhor. Mas foi difícil, viu, gente? Porque foi quase um mês. Os planos de Deus são melhores do que o que a gente... Os que a gente faz, mas Deus faz bem melhor. O curso começou, eu fui na quinta-feira, depois não fui mais. Fiquei 16 dias em casa que eu fiquei com dengue. Ali eu achava que eu ia morrer. Nossa, você ficou mal mesmo? Aí eu falei assim, já era. Que luta. Não vou mais conseguir fazer esse curso não, fiquei com dengue. Eu falei, mas vai melhorar. Melhorei, pra honra e glória do Senhor, fui e tô indo até hoje. Glória a Deus. Isso aí. Hoje ela é enfermeira, gente. O Pra sonho honra dela e se glória do realizou. Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. E quando foi que caiu a ficha que Deus que fez tudo isso na sua vida? Todas essas trajetórias, assim. Ano passado. Ano passado, depois que eu perdi a minha mãe assim, né? Depois de todos os processos que eu passei,